Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Seja bem-vindo a mais um podcast do Impacto. Eu sou Rodrigo, diretor executivo aqui na Fomenta e estou junto da Agnes. Tudo bem, Agnes? Tudo bem, Rodrigo? Olá, mais um episódio hoje dessa série especial do Instituto EDP, né? O Impacto Social do Reforça. Então, continuamos essa série sobre o programa Reforça, que é um programa do Instituto EDP e executado pela Fomenta. E hoje a gente vai conversar com mais uma organização e uma empreendedora que participou do programa da edição 2, ou como a gente chama aqui, 2.0, que teve resultados muito legais e vai compartilhar a sua experiência. Agnes, quem é nosso convidado de hoje? Hoje a gente vai conversar com a Mariana da Silva. Ela é lá da Fundação Ecológica Cristalino, na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. A Mariana é bióloga, formada pela Universidade do Estado de Mato Grosso, lá no campus de Alta Floresta, e ela tem especialização em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, além de pedagogia de projetos. Hoje ela coordena a frente de educação ambiental da Fundação, e vocês vão saber por que ela é tão apaixonada por essa área daqui a pouco. E ela também atua em outras iniciativas, incluindo a normatização e o incremento da pesquisa nas reservas de cristalino. Além disso, a Mariana também é membro suplente do Conselho Consultivo do Parque Estadual Cristalino. Mariana, seja muito bem-vinda ao podcast do Impacto. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. É muito bom poder compartilhar a história da minha instituição e também a minha história com a instituição, né, que é a qual eu trabalho, que é a Fundação Ecológica Cristalino. Muito bom. E aquele momento inicial, nosso primeiro momento aqui do podcast, Mariana, é sempre a apresentação do pitch, que eu imagino que vocês devem ter treinado bastante aí durante o programa. Então, para a gente começar, queria ouvir o pitch da Fundação Ecológica Cristalino e que você também aproveitasse para contar um pouquinho das atividades que vocês fazem. Ok, vamos lá então. Bom, a Fundação Cristalino, Fundação Ecológica Cristalino, ela surgiu por meio de um sonho de uma família. A família da Riva, que inclusive a filha, né, de um dos fundadores da cidade, do seu Ariosto, que idealizou, né, a fundação, porque ela queria contribuir com a conservação da região, a qual é um espetáculo, as nossas florestas daqui, e também com um desenvolvimento responsável. Então, por isso, veio a idealização, né, da Fundação Ecológica Cristalino. E aqui a gente trabalha nos segmentos principalmente de educação ambiental, o qual a gente desenvolvemos alguns projetos com o objetivo de sensibilizar as pessoas, inclusive, principalmente as crianças, que a gente vê nelas um grande potencial para poder criar, né, a consciência do quanto é importante a conservação das nossas florestas. E também trabalhamos com projetos de pesquisas, apoiamos na nossa região. Inclusive, a Fundação ela faz gestão de RPPNs, né, que são Reservas Particulares do Patrimônio Natural, o qual a nossa diretora, que é a dona Vitória, ela é proprietária dessas reservas. E dentro dessas reservas, a gente já apoiou mais de 42 pesquisas. Então, além da parte de educação ambiental, a gente tem todo esse apoio para pesquisas. E também temos a parte de comunicação para divulgar, né, as questões, sobre as questões ambientais, campanhas. Então, o nosso trabalho é focado nisso. A Fundação, então, ela trabalha e apoia ações no segmento de educação ambiental, pesquisa, gestão de unidades de conservação, e também a gente incentiva muito a questão da economia sustentável. Atualmente a gente não tem nenhuma atividade direcionada para essa questão, mas já anos anteriores, antes de eu entrar na instituição, já teve alguns projetos e ações relacionadas à economia sustentável. Então, assim, a Fundação ela existe há quase 25 anos. E nesses 25 anos, sempre a gente vê que o carro-chefe tem sido a parte de educação ambiental, que inclusive, né, que vocês já falaram, atualmente eu sou coordenadora de educação ambiental e é a minha paixão, assim. Inclusive, a minha história com a Fundação começa aqui. Então, eu vou aproveitar esse gancho, inclusive, que era justamente a minha próxima pergunta para você, Mariana. A gente ficou sabendo que a sua história com a organização é super emocionante, né? Muito bonita. Conta pra gente um pouquinho de como foi que esse mosquito do terceiro setor te picou, como que aconteceu essa aproximação. Eu conheci a Fundação, eu tinha por volta dos meus 11 anos de idade.
Então, meu primeiro contato foi como aluna, como quando criança, que eles foram desenvolver um projeto na escola que eu estudava. E o projeto me encantou, porque o projeto ele tratava-se de conhecer os hábitos de uma cacaranha da cara branca, que inclusive é uma espécie bandeira das RPPNs cristalino. E assim, eu me apaixonei ali, eu falei, nossa, quando eu crescer, eu quero fazer isso também, né? E foi uma experiência inesquecível. Que assim, hoje, se você me perguntar como que foi, o que aconteceu, eu lembro de cada detalhe, eu lembro das sensações que eu tive, porque eu nunca tinha entrado no meio da floresta fechada, nunca tinha tido uma experiência de ver bichos tão perto. Porque o que acontece? Mesmo morando em plena floresta amazônica, muitas vezes as crianças não têm esse contato direto com a floresta. E para mim foi uma experiência inesquecível. E depois disso, né, que eu tive essa experiência com a fundação. Não foi só esse projeto, teve outros projetos que eu participei quando criança também. Eu entrei na universidade, né, escolhi o curso de biologia, inclusive, já inspirada, né, pela fundação. E, por incrível que pareça, quando eu estava lá na universidade, surgiu a oportunidade de ser voluntária da fundação. Então, aí que os nossos caminhos se reencontraram, porque daí eu fui voluntária, e depois de voluntária me tornei educadora ambiental da fundação, e em seguida, que é o cargo que eu estou hoje, que é coordenadora de educação ambiental. Então, assim, minha história começou lá quando eu era criança, que foi inspirador para mim, e me fez estar aqui hoje, né? Já tem quase 10 anos que estou aqui na Fundação, colaborando com os projetos da parte de educação ambiental. Que demais, Mariana. E me conta um pouco mais sobre como é que funciona essa educação ambiental, como é que você tem trabalhado essas temáticas com as crianças e população da região. Então, a gente tem um projeto aqui na Fundação que chama Projeto Um Dia na Floresta. Vai fazer 15 anos agora esse ano, inclusive. Eu vou falar dele porque é um projeto que a gente tem atualmente, que a gente executa, né, a todo esse tempo. Ele é um projeto que a gente procura o quê? Proporcionar experiências para crianças ali da faixa etária de 7 a 10 anos de idade com a floresta. Então, a gente proporciona essa conexão com a floresta, para ela poder conhecer de perto, fazer novas descobertas, ter esse contato direto para poder se sensibilizar e também conhecer. Porque como a gente vai incentivá-las a cuidar de algo que elas não conhecem de tão perto, né? Então, um dia na floresta, ele é um projeto que ele proporciona essa conexão, essa vivência em plena floresta amazônica, e onde as crianças aprendem de forma divertida sobre a parte de flora, fauna da nossa região. Que sensacional, Mariana. Eu queria saber como foi depois aí, então, desse período de quase 10 anos, já na organização, mais de 10 anos, né? Com essa proximidade, desde a sua infância. Como é que vocês chegaram até o Reforça 2.0? Como é que vocês ficaram sabendo? Vocês chegaram para participar agora do 2.0, né? Que foi a nossa segunda edição. Como que foi para a organização essa participação? Então, o primeiro contato ele foi por meio de rede social, né? E o qual a gente foi, né? Vocês entraram em contato e aí a gente foi procurar saber mais, né, sobre do que se tratava. E chegou num momento muito importante para a gente, porque foi bem agora nesse final de pandemia, né? A gente ficou praticamente 2 anos tendo só atividades remotas, a gente não conseguiu executar alguns projetos, então a gente acabou que estava meio ali desanimados. Então, com o convite, ele chegou no momento exato, a gente estava precisando colocar ali uma injeção de ânimo, de motivação também, e de fazer uma reestruturação também, né, dos nossos métodos, de como voltar com as nossas atividades de uma forma efetiva, né, e bem alinhada para poder continuar os nossos trabalhos. Então, chegou num momento, assim, crucial e foi fundamental para a gente fazer aquela virada, não tem como fazer, foi uma virada de chave para a gente conseguir colocar em prática todos os nossos planos, né, nossas ideias e os projetos que já vinham sendo executados e que ficou pausado aí durante 2 anos. Então, foi fundamental participar do programa Reforça por meio da EDP, né, que, assim, eu não tenho palavras que descreva o quanto foi transformador. Mariana, é bem legal você trazer isso, né? Que quando o programa Reforça estava sendo concebido, isso estava acontecendo antes da pandemia, né? Então, quando a gente estava começando a desenhar em conversa com o Instituto DP,
E aí veio uma pandemia, a gente teve que adaptar o programa, ele não tinha um nome ainda, né? Ainda estava nesse processo de gestação, digamos assim. E quando surgiu essa ideia do reforça, né? Do ideia da gente reforçar as organizações, dar força, que é uma conexão também com a energia, que muito tempo foi chamada de força também, né? A força caiu. Ele nasceu nesse sentido, né? Ali em 2020 para 2021, a primeira edição, com esse objetivo de fortalecer as organizações para elas se prepararem para o momento pós-pandemia, para o momento de retorno das atividades. E aí vocês participaram da segunda edição, a gente ainda tem resquícios, né? A gente ainda tem ainda um movimento ainda de retornar algumas coisas, acho que quase tudo voltou, mas ainda não 100%, a gente tem ainda casos de pandemia acontecendo. E é legal ouvir esse momento de vocês, porque a primeira edição ela foi pensada com esse objetivo e vocês estão na segunda edição e ele também acaba atingindo aquele objetivo de quando ele foi pensado o programa, que era preparar as organizações para a retomada, né? Esse até era uma das chamadas que a gente tinha ali. E eu queria saber, né, participando da segunda edição do programa, vocês estiveram ali no programa de aceleração, tiveram contato com outras organizações, conteúdos, ferramentas, qual o principal aprendizado que você tira do programa e o que vocês aplicaram de forma prática na organização, o que vocês mudaram? Queria ouvir um pouquinho aí de casos práticos de como isso impactou a organização de vocês. Então, até legal, você me fez lembrar aqui algo que a gente tinha muito em comum com as outras instituições, que era apagar incêndio. Literalmente, assim, a gente é uma equipe bastante reduzida, então assim, a gente vivia apagando incêndio sem usar nenhuma estratégia, nenhum método. Então, assim, e o legal foi poder ver que não era só nós que estávamos nessa situação, né? Todas as outras instituições que participaram, a maioria, acho que não consigo lembrar de uma que falou assim, não, a gente aqui tá tudo bem. Acho que todas elas estavam nessa questão aí de apagar incêndio. Então, quando o programa chegou, abriu os nossos olhos, assim, nos mostrou o quê? É necessário ter prioridades, né? Então, os métodos que foi passado para a gente, principalmente você ver, né, a real situação da instituição, nos mostrou assim, não, tem uma luz ali no fim do túnel, né? O incêndio, ele pode ser apagado, mas também tem prioridades. E uma das coisas que foi fundamental para a gente foi a questão do planejamento estratégico. Inclusive, as assessorias, né, que a gente podia solicitar, também foi bastante importante, porque inclusive, a gente solicitou de planejamento estratégico, a gente tinha muitas dúvidas, a gente acaba tendo um pouco de confusão ali de definir as nossas metas, os nossos objetivos. Então, assim, o programa chegou assim, deu uma luz e mostrou como fazer para a gente. Então, isso foi fundamental para a gente poder ali montar nosso planejamento estratégico de forma que fosse eficiente, que a gente pudesse também executar, porque não adianta também a gente ter um planejamento e não conseguir executar, né? Então, isso foi fundamental para a gente fazer isso, fazer o nosso planejamento estratégico. Uma coisa que eu amei, adorei, foi a oficina do pitch, que também eu achei, assim, super válida, porque quantas e quantas vezes tinha que apresentar um projeto, tinha que apresentar uma proposta, ou então a própria instituição. E aí, o que é mais importante? Definir o que os dados que são importantes, né? Então, isso nos deu muita clareza de como fazer algo objetivo e claro. Outra ferramenta que a gente aprendeu, né, que a gente colocou em uso dentro do programa foi a matriz fofa, que o nome fofa, a gente até brincou, né? Nossa, é fofa, mas é super eficiente, né? O que tem de fofo tem de eficiente. Que nos fez ter clareza, né, da nossa situação quanto instituição. A questão também quais são as pessoas envolvidas com a instituição. A gente não tinha clareza disso. E isso foi importante para mostrar para a gente assim, poxa, olha tantas pessoas estão envolvidas com a nossa instituição direta e indiretamente, e que a gente pode ter mais contato, alinhar mais essas relações. Então, foi muito importante. Foi uma virada de chave para a gente ver a real situação da nossa instituição, sabe? Porque o que acontecia muito, a gente já começava o ano ali atropelado,
sem muito direcionamento, muitas vezes, e vindo depois de uma pandemia, com a equipe reduzida. Então, o programa ele nos mostrou ferramentas que puderam esclarecer e também nos dar um direcionamento do como fazer de forma sem ser atropelando tudo, né? Não apagando incêndio, sim tendo clareza, assim, o que vamos fazer? Qual a nossa meta? Quantas crianças a gente vai atender esse ano no projeto, né? A gente não tinha essas questões, assim, claras. E o programa, ele foi fundamental para isso, para nos reestruturar quanto instituição, fazer com que as nossas ações fossem mais objetivas. Uma coisa legal também, que eu acho legal compartilhar com vocês, a gente, com a pandemia, a gente ficou assim, sem a frequência de reuniões, a gente não tinha um acompanhamento. Inclusive, a gente até colocou isso no nosso planejamento estratégico, sabe? Porque a gente não tinha. E foi um dos assuntos que a gente foi colocado dentro do programa, que é essa questão assim, de ter reuniões específicas para cada situação, né? Para acompanhamento de projeto, para resolução de uma situação específica. Até eu vi esses dias, eu vi, acho que foi um meme no Instagram falando bem assim: às vezes, por que marcou reunião se podia ter sido resolvido com um e-mail? Isso, assim, fez muito sentido. Eu falei assim, nossa, lá no programa a gente viu algo nesse sentido. Porque às vezes um e-mail resolve a situação, não precisa fazer uma reunião ali de 4 horas para poder resolver uma única questão, às vezes sai do assunto, sai do foco. Não, as reuniões elas estão sendo muito bem direcionadas. E outra coisa interessante as nossas atividades estão sendo bem direcionadas. Está tendo uma instrução mais clara, está tendo um acompanhamento das nossas atividades. E isso está fazendo com que as coisas funcionem. A gente retornou há pouco tempo às nossas atividades deste ano. E, assim, por conta da nossa participação no programa, a gente conseguiu já entrar com as coisas, já sabendo o que vamos fazer, como vamos fazer. Então, está sendo, assim, extraordinário a execução das nossas atividades. Sensacional, Mariana. Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou aqui internamente, de que vocês fizeram uma ação aí super interessante para priorizar. Me conta um pouco mais de como que aconteceu isso. A gente tem muitas ideias para novos projetos. Falou, me dá, Mariana, eu preciso de um projeto sobre reciclagem. Me dá um dia que amanhã eu te dou um projeto, uma ideia super bacana sobre reciclagem. Então, a gente tem muita habilidade de idealizar novos projetos. Mas isso, às vezes, atrapalha um pouco. O que acontece? Temos muitas ideias, a cabeça ali fervendo de ideias. Tá, mas realmente, nesse momento, isso é prioridade? A gente consegue executar? Então, a nossa organização, por meio do programa, a gente conseguiu que, olha, vamos fazer o que temos hoje de projetos em andamento. Vamos executar muito bem feito o que já está sendo feito. Quando a gente estiver muito bem estruturado com o que já temos, aí a gente vai idealizar novos. Porque não adianta a gente querer abraçar também o mundo, né? A gente tem muitas ideias, mas não dá para querer abraçar o mundo com equipe reduzida, e também tem a questão do recurso. Então, a gente, com o programa, a gente conseguiu colocar o pé no chão. Porque, quanto instituição, a gente precisa ter o pé no chão. Tá, realmente isso é importante nesse momento? Vamos conseguir executar? Então, o programa ele fez a gente ficar um pouquinho com o pé no chão também. E a gente se policiar também, porque a gente se empolga, né, com as ideias novas, com os projetos novos. Então, é importante também ter essa consciência do quanto de ter as suas prioridades dentro da instituição. E questão de organizar mesmo, né? Os nossos projetos, atualmente a gente está com 5 projetos em andamento que são executados. Desses 2 são de educação ambiental e os outros 3 são da parte de pesquisa e gestão de unidade de conservação. Então, a gente precisa fortalecer esses 5 projetos. A gente viu que a gente precisa fortalecer esses 5 projetos para, em seguida, vir, né, os outros que pretendemos executar. Porque isso vai depender também da gente aumentar a equipe para ter novos projetos, né? Bem estruturar. Uma coisa que eu achei muito legal
dentro do programa. Então, uma coisa que a gente não tinha nos nossos projetos é os indicadores. Então, o quanto é importante, né, ter indicadores das nossas ações, dos nossos projetos. E não tínhamos. O programa veio e deu esse estalo para a gente. Poxa, a gente está aí com esses projetos. E aí, quais são os indicadores dele? Como a gente vai fazer a análise deles, se eles estão dando certo, se eles estão funcionando ou não? Então, literalmente veio no momento certo. Veio no momento de praticamente um recomeço, né? Uma reestruturação e veio fortalecer muito mesmo a nossa instituição. Mariana, fiquei curioso aqui, né? Você comentou que você se formou em biologia e a gente está falando aqui mais de gestão do que biologia. E eu queria saber para você como é que tem sido, né? Sei que se você chama isso de uma transição, os dois chapéus, porque você também está envolvido ali nos projetos na ponta. Como é que é esse chapéu de administração, de gestão, de liderança e essas ferramentas você tem tido contato? Queria que você contasse um pouquinho como é que tem sido essa experiência para você de equilibrar e olhar para esse outro lugar também da gestão. Sinceramente, Pode ser desafiador. sincera. Desafiador, mas não difícil, sabe? Porque a gente tem ali uma visão, às vezes, muito imatura ainda sobre alguns pontos. Mas, assim, as ferramentas são ferramentas que facilitam a forma de você visualizar, né? Igual a ferramenta lá que você faz as chuvas de ideias, né? Poxa, uma ferramenta tão simples de utilizar e você, às vezes, tipo, tá, mas por que eu vou fazer uma chuva de ideias? Vou colocar o que vem na cabeça, não faz sentido. Mas é dali que você vai fazer um funil do que realmente vai dar certo de fazer, das soluções, né? Ah, pense quais as possíveis soluções, né? Faz aí, coloca o que vem na cabeça mesmo. É interessante porque às vezes você coloca umas coisas meio absurdas, né? Depois você olha assim, talvez realmente dê certo, né? Por que não? E para mim, estando dessa parte de liderança, de fazer gestão dos projetos, eu estou aprendendo e o programa ele veio no momento certo, porque às vezes tinha dúvidas do como fazer, porque a pessoa que ela já está ali há muito tempo, né, trabalhando com isso, eu acredito, né, que seja mais fácil. Mas para gente que não é dessa parte administrativa, que não tem, não conhece as ferramentas, né, neste caso da gestão, o programa ele é perfeito para isso, porque ele traz de forma clara como você pode executar e como você pode colocar em prática os projetos, né? A questão de recurso também. A parte de recurso eu não trabalho muito aqui na instituição, mas você consegue ter uma visão um pouco mais ampla, né? Sensacional. Mariana, é muito interessante de pensar essa virada, né? Eu também era da educação e aí, de repente, me vi na área de gestão e a gente vai se transformando, né? Eu Que sou dicas... engenheiro, então talvez eu esteja um pouco mais próximo do que vocês duas, mas ainda tenho que aprender bastante também. É isso. Todo dia, né? Todo dia é um aprendizado novo, é uma descoberta, né? A gente vai descobrindo aí, inclusive porque as coisas mudam também, né? Então, as ferramentas que hoje a gente utiliza, pode ser que daqui 5 anos já não façam mais sentido. Então, é importante também essa reciclagem. E aí, que dicas que você deixaria para outras organizações, outras empreendedoras sociais que estão aí nessa missão de melhorar a gestão da organização? Tem uma dica assim que você fala, isso daqui não pode faltar? Não pode faltar participar do Reforça do 3.0, né? Não sei se vai ter, mas, gente, olha, eu acho que toda instituição que tivesse oportunidade de participar do programa, olha, com certeza seria virada de chave para eles também. Eu acho, assim, uma coisa muito importante, que, inclusive, todas as instituições que participaram do programa, dessa edição, falaram que eu acho que era comum com todos. A gente apagava muito incêndio. A gente apagava muito incêndio. Aí as pessoas a gente falava apagar incêndio, mas assim, não literalmente incêndio, né? Mas assim, às vezes as coisas do dia a dia te sufoca. E aí você não consegue parar para pensar no planejamento estratégico, você não consegue definir prioridades da instituição. Então, uma coisa também muito interessante, saber delegar. Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de delegar. E não é simplesmente delegar fulano, vai lá fazer isso. Não, é falar como é para fazer.
Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade nesse quesito, porque eu sou muito assim, um pouco assim, eu gosto das coisas do meu jeito, sabe? Aquela pessoa que gosta das coisas do jeito dela. Quem E não gosta, Mariana? Quem não né? gosta das coisas do nosso jeito? Devo confessar isso. E aí, assim, teve um período que acontecia muito isso, de eu não delegar, porque eu não queria que a pessoa fizesse do jeito dela, eu queria que ela fizesse. A pessoa fazia do jeito certo, só que do jeito dela. Então, às vezes a gente entra um pouco, fica um pouco apegado, né, com as funções, com as atividades, e o quanto você iria poder olhar para a parte realmente de gestão se você pudesse delegar. Então, eu acho que um conselho, né, uma sugestão aí para as pessoas que fazem parte da gestão de outras instituições é isso. Começar a parar um pouco de apagar os incêndios, começar a focar no que realmente é prioridade. Não que você vai deixar lá pegando fogo, né? Mas se você conseguir começar a delegar, por exemplo, você vai conseguir poder olhar mais para a parte de gestão. E isso o programa Reforça deixa bem claro assim para mim, sabe? Pode ser que outras pessoas tenham outra percepção, mas para mim ficou muito claro isso, sabe? O que realmente é importante agora. Importante você ter ali um planejamento estratégico, porque é aquilo dali que vai te orientar durante todo o processo dos seus projetos, da instituição em si. Então, é isso, sabe? Aprender a delegar, aprender a desapegar um pouquinho, focar na parte que ali é preciso. Eu sei que tem muitas instituições que têm equipe reduzida, que nem aqui é o nosso caso. A gente somos. Ontem começou uma estagiária aqui com a gente, inclusive. Então, isso foi graças com a visão que a gente teve dentro do programa. Somos em 4 pessoas na equipe, então a gente executa e planeja, faz tudo, querendo ou não. Às vezes pesa, sim, pesa, mas é o que a gente consegue trabalhar agora. Por isso que é importante a gente ter as nossas prioridades muito claras, ter esse planejamento estratégico, aprender a fazer os pitches, que ajuda muito, e nas apresentações do projeto, da própria instituição, para as pessoas conhecerem de fato, de forma clara e objetiva, sobre os seus projetos, sobre a sua instituição. Então, assim, se toda instituição puder fazer o programa Reforça, olha, eles vão ter essa virada de chave que nem nós tivemos. Então, foi fundamental para a gente poder recomeçar, né, algumas coisas, reestruturar, poder ficar mais forte e mais motivados também, porque ver as histórias das outras instituições que participaram do programa foi muito bacana poder compartilhar talvez dos mesmos problemas, às vezes outros já tinham alguma solução, sabe? A gente conseguiu resolver essa situação aqui dessa forma. Então, essa troca também foi muito importante para a gente. Então, é isso, gente. Eu acho que tomara que o programa possa ter várias edições para que várias instituições consigam poder passar por esse processo aí de transformação, de fortalecimento, de virada de chave para poder aí fortalecer essas instituições, suas ações e seus projetos. Muito bom, Mariana. A gente sempre comenta aqui na Fomenta que se tudo é urgente, nada é urgente, né? Você deve ter recebido lá sua plaquinha também. Já tem aí no seu escritório, espero eu. Então é importante a gente priorizar, né? Porque se tudo vai ser importante, nada vai ser importante, porque tudo é igual, né? Então não tem uma coisa que é mais importante do que a outra. A priorização ajuda justamente nesse sentido, né? Muito bom. Enquanto o Reforça 3.0 não vem, várias dessas ferramentas aí que a Mariana comentou estão disponíveis lá com artigos e para baixar, fazer o download lá no Portal do Impacto, então acessem lá. E Mariana, você comentou de algo super legal, né, que sobre esse lugar de a gente ter esse momento para pensar, planejar, olhar para frente, e que às vezes a rotina e esse apagar incêndios acaba engolindo, né? Eu tenho na minha, como eu falo, no meu experimento de gestão na própria Fomenta, como a organização também, eu tenho visto cada vez mais a importância da gente criar essas rotinas e rituais de uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, vamos sentar e fazer uma reunião para falar sobre captação, sobre comercial, outra reunião para a gente falar de planejamento estratégico, de olhar para frente. E se a gente não trava a nossa agenda, todo dia tem problema para resolver, né? Eu abro meu e-mail aqui, eu abro gente me chamando no chat, gente me ligando. Para quem está aí no dia a dia ainda, no modelo presencial, tem pessoas batendo na porta, tentando falar. Então,
a criação dessas rotinas e rituais, elas são muito importantes para a gente conseguir avançar nesses temas, eles não ficarem de lado. E muitas vezes eu vejo um lugar da gente parar muito nos planos, né? Então tem muita organização que montamos um plano maravilhoso, plano de captação, plano estratégico, só que a gente não cria essa rotina de conversar ou continuar acompanhando isso. Então monta aquele plano maravilhoso em janeiro, e aí no ano seguinte, vai lá e o pessoal se reúne novamente para falar do plano, busca lá, a gente fez um plano ano passado, vamos olhar aqui, olhar para ele, e ficou esquecido na gaveta ali, guardado e tudo mais, né? Então, eu tenho percebido que a criação dessas rotinas e rituais, que são essas reuniões, esses encontros periódicos, com uma frequência, eles são fundamentais para a gente conseguir avançar em alguns temas que são importantes, só que às vezes esses incêndios, esses problemas do dia a dia, acabam não permitindo que a gente consiga ter concentração, presença e foco para olhar para isso. E aí, Mariana, quase chegando aqui no final, queria saber um pouquinho o que vocês estão planejando para o futuro da organização. O que são os próximos passos? Qual é a visão de vocês? Quais são os desejos aí para esse ano e para os próximos? Então, uma coisa que você disse as nossas rotinas, elas foram implementadas e está sendo muito importante para a gente colocar em prática tudo que a gente colocou no nosso planejamento. Isso é muito legal. Os nossos planos fortalecer esses 5 projetos que a gente tem atualmente, que são projetos que a gente quer fortalecer a estrutura deles, ampliar os nossos atendidos, ampliar os nossos números de voluntários. Inclusive, dentro do nosso planejamento, a gente colocou um programa de voluntário que a gente vai estruturar, porque a gente não tinha algo assim, um programa de voluntários da Fundação, não tínhamos algo estruturado. E vocês inspiraram a gente a ter, né? Nos inspiraram a elaborar e colocar em prática esse programa. Inclusive, a gente tinha apenas, dentro de um dia na floresta, né, 5 voluntários no ano passado a gente teve. Então, a nossa meta é o quê? Ter o triplo desses voluntários esse ano, pelo menos. E aí tem essa parte de pesquisa, que a gente tem 7 que está em andamento dentro das reservas, que a gente auxilia na gestão. Então, a gente também quer incentivar a vir mais pesquisas, né, para a região, né, incentivar pesquisadores a poder vir aqui explorar um pouco mais a Amazônia e fazer com que essas pesquisas possam ajudar de alguma forma, né, as pessoas, a nossa sociedade. E dentro da parte de educação ambiental, que é a minha área, qual é a minha paixão, atualmente a gente está com 2 projetos que estão em andamento, que a gente sempre executa, que é um dia na floresta, que a gente quer ampliar ele para os municípios vizinhos. A gente só atende mais um município aqui de Alta Floresta, Mato Grosso, né? Então a gente quer expandir para os nossos municípios vizinhos, porque é importante também essa aproximação e estreitar essas relações. Até então, em relação a um dia na floresta, a gente já atendeu em torno de 30 escolas. Então, a gente quer ver se atende pelo menos mais umas 10 escolas este ano, contando com essas escolas dos municípios vizinhos. A gente atendeu em torno de 5 mil crianças nos últimos 14 anos. Então, a gente também quer ampliar esse número, né? Mesma coisa da quantidade de oficinas. A gente já realizou em torno de 200 oficinas esses últimos anos. Então, a gente quer atender fazer esse ano, contando com essa ampliação para os municípios vizinhos, né? Então, aumentar em mais pelo menos 30, né, dessas 200 oficinas que já foram realizadas. E a gente está aí com uma possível parceria para esse projeto, e que talvez a gente consiga fazer 60 oficinas esse ano. Então, assim, a gente está esperando ver se vai fechar essa parceria. Se fechar essa parceria, a gente vai conseguir fazer o dobro de oficinas que a gente tinha planejado. Então, vai ser muito importante para a gente. Então, a gente está aguardando, assim, ver se vai dar certo ou não para isso acontecer. Outra coisa também, que dentro ainda da parte de educação ambiental, a gente tem o Histórias da Floresta, que é um projeto mais lúdico para crianças mais petitiquinhas, sabe? Que é contação de histórias sobre a biodiversidade local. E esse projeto, a gente não realizou ele nos 2 últimos anos, por conta da pandemia, né? E esse ano a gente quer retomar ele e fazer apresentações para as escolas do município, no caso mais para as creches, né?
trazer esse lado lúdico da biodiversidade local para as crianças, e a gente quer fazer pelo menos 10 apresentações durante o mês de outubro. Então, a gente já definiu algumas coisas, algumas situações quantitativas, né, dados quantitativos do que a gente quer atingir, as nossas metas, e também tem a questão do que a gente vai continuar fazendo, que é o quê? Continuar nos preparando. Então, a gente quer continuar fazendo os cursos, as formações. Inclusive, eu quero, parabenizar pela plataforma de vocês, porque tem muito material riquíssimo, assim, que auxilia muito nas discussões, sabe, que a gente realiza dentro da instituição, os artigos. Eu tenho a parte de cursos também, inclusive eu já fiz 2 cursos lá da plataforma dessa parte de marketing digital, porque aqui na instituição é que eu cuido um pouco ali, sabe, da parte do marketing também. Então, a gente quer continuar fazendo essas formações, adquirindo novos conhecimentos, porque nunca é demais essa questão de conhecer novas formas de você fazer melhor cada vez mais a gestão da instituição. Então, os nossos planos é o quê? Fortalecer os nossos projetos, atingir essas metas, né, de quantidade de pessoas atendidas, o programa de voluntário que a gente está estruturando. Tem também a questão de aumentar os nossos atendidos dentro dos projetos, aumentar o número de pesquisas que a gente apoia, e queremos continuar as nossas formações com cursos, com encontros com outras instituições, que é muito importante, foi muito importante conhecer outras instituições que, mesmo não sendo o mesmo segmento, né, nessa é mais a parte ambiental, mas saber que, por mais que seja um outro segmento, passa por mesmos desafios que os nossos. Então, acho que é importante manter esses contatos e estreitar essas relações. É isso. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade de compartilhar a nossa história, as nossas experiências com vocês. Espero que outras instituições se inspirem também e possam também estar cada vez mais à procura de ferramentas para melhor fazer gestão das suas instituições. Muito bom, Mariana. Essa troca com outras instituições costuma ser a parte mais rica mesmo, né? Desses momentos, em ter ali um outro par, uma outra pessoa que vai entender as dores que você está sentindo, né? Isso é super importante. E a gente sempre fala aqui na Fomenta também que o grupo lá de vocês, que vocês estão já em contato, ele não se autodestrói ao final do programa. Então, vocês podem manter contato também, isso pode continuar acontecendo. E, Mariana, antes da gente finalizar e você seguir aí com o seu cotidiano, que imagino que deva ter várias coisas, a gente sempre pede uma indicação de livro, de filme, de série, algo que mexe assim com você e você gostaria de indicar para outros empreendedores que estão te ouvindo. Tem uma série que eu assisti, assim, que eu achei muito legal e que assim, mexeu comigo por questão de pensar no futuro, pensar no que pode vir futuramente, que é a série O 100. Eu acho que tem na Netflix. O 100, eu acho que ele é uma série que mostra muita questão das culturas também, né? Por mais que seja uma realidade diferente do que a gente vive atualmente, mas se você se espelhar algumas coisas, você vai ver que algumas situações que a gente vive hoje e que futuramente pode ser que aconteça também. É meio futurística, mas é uma série que eu gosto muito. E quanto a livro que eu li uma vez, que me prendeu muita atenção, que achei muito legal, que foi O Doador de Memórias. Eu não me recordo o autor, mas O Doador de Memórias. Foi um livro assim que eu li, que me marcou e que assim você não consegue parar de ler mais. E ele trata muito essa questão das rotinas que a gente tem, sabe? São histórias que é um livro que retrata muito essa questão. Por mais que prende atenção e seja algo meio fictício também, você consegue fazer algumas reflexões interessantes para a vida atual dessa correria que a gente vive. Muito bom, muito bom. Já anotei aqui, achei o nome da autora, tá bom? O nome dela é Lois, e a série The 100 também, né? Então, o 100, que está aí nos serviços de streaming. Muito bom, Mariana. Obrigada pelas indicações, obrigada pelo papo, pelo tempo, foi muito bom. Um prazer ter te conhecido, viu? Porque eu ainda não conhecia, só conhecia o programa, então fiquei bem feliz. Só conhecia vocês ali pelo relatório institucional.
agora botou corpo no relatório institucional. Então, tem cara, né? A organização tem cara. Obrigadão, agora Mariana, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e espero poder sempre estar aí estreitando essa relação, tanto com o Fomento como também com as outras instituições que participaram do programa Reforça, por meio do Instituto EDP. E chegamos ao final desse episódio, mas os empreendedores que quiserem saber mais podem continuar acompanhando o portaldoimpacto.com, assim como as redes sociais da Fomento. Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu fico por aqui e fiquem de olho para as novidades do podcast do Impacto. Um abraço, tchau, tchau.